Antigo Testamento, Levítico, capítulo 16, versículos de 1 a 34. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Arão que nunca entre no santuário, além do véu, diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque aparece na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Arão entrará no santuário, tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, vestirá uma túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingirá um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas, que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor, e outra para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e o oferecerá em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para o Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel, no deserto. Arão oferecerá o touro pelo seu pecado, e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado e, tomando o turíbulo, que ele terá enchido de brasas do altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume aromático em pó, entrará com tudo para dentro do véu, porá o incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem do perfume cubra o propiciatório da arca, e Arão não morra. Tomará o sangue do touro e o aspergirá com o dedo sobre o propiciatório, pela frente, e depois aspergirá com o dedo 7 vezes defronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue para outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório e à frente dele. É assim que fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma forma fará pela tenda de reunião, que está com eles no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão entrar para fazer a expiação no santuário até sair. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará a expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos chifres do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar, para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, imporá as 2 mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si, todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, Arão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à sua entrada no santuário, e as deporá ali, lavará o seu corpo no lugar santo, retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto, lavará suas vestes e tomará banho. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para fazer a expiação. As peles, carnes e excrementos serão queimados. Aquele que os tiver queimado lavará suas vestes, tomará banho e depois disso poderá voltar ao acampamento. Essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia se fará a expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado, um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis.
Essa é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a assembleia. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão fez como o Senhor o tinha ordenado a Moisés.